Meu nome é Pedro, e o que eu vou contar para vocês hoje não é uma história inventada. É algo que meu avô, Jonas, viveu de verdade quando era jovem. Ele sempre foi um homem firme, de poucas palavras. Mas em certos dias, quando o silêncio da noite tomava conta da casa e a luz da varanda era a única coisa afastando a escuridão, ele contava, com a voz baixa e os olhos distantes, o que aconteceu naquela estrada. Na época, ele ainda não era casado com minha avó, Maria. Aliás, essa história começa justamente no dia em que eles se conheceram. Era 1968, no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Santa Aurora. Um lugar pacato, rodeado por colinas cobertas de mata fechada, com ruas de paralelepípedo e casas coloniais que pareciam ter parado no tempo. Naquela época, a cidade organizava um baile anual no salão da igreja matriz. Um evento tradicional onde jovens da cidade e das regiões vizinhas se reuniam para dançar, conversar e, quem sabe, encontrar alguém especial. Meu avô, Jonas, tinha então 22 anos. Era um rapaz alto, magro, de olhos escuros e um jeito calado, observador. Trabalhava como auxiliar de pedreiro com o pai e ajudava na roça nos finais de semana. Ele não era de sair muito, mas, naquela noite resolveu ir ao baile por insistência do amigo Neném, que jurava que as moças de Cachoeira das Pedras estariam lá. O salão da igreja era simples, com janelas altas e ventiladores de teto que giravam preguiçosos. As luzes amareladas iluminavam o chão encerado, onde pares dançavam ao som de um pequeno grupo musical que tocava boleros e sambas. Foi ali que Jonas viu Maria pela primeira vez. Ela estava perto da mesa de doces rindo com duas amigas. Usava um vestido azul claro que realçava seus olhos e tinha um jeito calmo, quase melancólico. Quando olhou para ele pela primeira vez, Jonas sentiu um frio na barriga. Não era medo, era algo mais profundo, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Tomou coragem e foi até ela. Disse algo simples, tímido. Quer dançar? Maria sorriu, como se já estivesse esperando o convite, e os dois foram para o centro do salão. Dançaram por horas. Conversaram como se conhecessem há anos. Ao final da noite, Jonas a acompanhou até a casa dos tios, onde ela estava hospedada. Ela era de um povoado próximo, chamado São Bartolomeu dos Campos, e estava passando uns dias na cidade. A partir daquela noite começaram a se encontrar com frequência. Jonas ia até São Bartolomeu de bicicleta, pegando uma estrada de terra que cortava trechos de mata e morros baixos. Mas foi numa dessas idas e vindas que o terror entrou em sua vida. Jonas havia passado a noite com Maria, conversando na varanda, olhando o céu estrelado. Quando se despediu, já passava da meia-noite. Ele decidiu voltar para casa por um atalho que nunca tinha usado antes. Um velho caminho de terra batida que ligava São Bartolomeu diretamente à parte mais alta de Santa Aurora. Diziam que era mais rápido, mas também diziam que ninguém mais usava aquela estrada. Maria tentou convencê-lo a pegar o caminho de sempre, mas Jonas riu. Besteira, só vou economizar uns minutos. Ele montou na bicicleta e partiu. A estrada era estreita, ladeada por mato alto e árvores retorcidas. A luz da lua mal atravessava as copas fechadas, criando sombras inquietas no chão. O silêncio ali era diferente, pesado, como se a própria mata segurasse o fôlego. Há cerca de meia hora pedalando, Jonas percebeu que algo estava errado. Não ouvia mais os sons noturnos. Nem grilos, nem sapos. Apenas o som dos pneus, da bicicleta sobre a terra seca e o próprio coração batendo mais forte. Foi então que viu. Ela estava parada ao lado de uma cerca de arame farpado. Usava um vestido branco, longo, que parecia flutuar com o vento. Os cabelos negros caíam sobre o rosto. Jonas diminuiu a marcha, achando que fosse alguém da região. Jonas perguntou: "Tá tudo bem, moça?" Ela não respondeu. Apenas levantou o rosto lentamente. O que Jonas viu fez o sangue gelar. O rosto dela tinha os olhos fundos, escuros. A pele pálida, quase translúcida,
Tinha veias azuladas. E a boca, meu Deus, a boca estava rasgada até as bochechas, como se tivesse sido cortada à força, expondo dentes manchados de sangue seco. Ela abriu a boca e soltou um som, algo entre um choro e um rugido abafado. Jonas caiu da bicicleta e tentou correr, mas o corpo não obedecia. As pernas falharam. Foi como se o próprio medo tivesse se agarrado aos ossos dele. Ela começou a andar em sua direção lenta, com os pés nem tocando o chão. Ele fechou os olhos rezando. Foi quando ouviu um som distante, o ronco de um motor. Jonas já estava ajoelhado no chão, tremendo quando o som do motor se tornou mais claro. Era um caminhão antigo, com faróis amarelados que cortaram a névoa súbita que havia descido sobre a estrada como um cobertor gelado. A mulher fantasma se virou em direção ao barulho. Sua cabeça girou de um jeito estranho, como se não tivesse ossos no pescoço. Seus olhos vazios fitaram os faróis com ódio. O caminhão freou com força, o cheiro de borracha queimada invadindo o ar. Um homem de porte forte desceu da cabine. Tinha a barba cerrada, olhos atentos e um jeito que mesclava calma e firmeza, como quem já tinha visto coisas demais na vida. Carregava uma lanterna forte e algo pendurado no pescoço, que mais tarde Jonas descobriria ser um rosário antigo com um medalhão de São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes. "Ei, garoto!" gritou ele. "Corre pra cá, agora!" Jonas mal conseguiu levantar-se. As pernas estavam pesadas, como se correntes invisíveis o prendessem ao chão. A mulher flutuava mais próxima, o rosto se contorcendo numa expressão de fúria silenciosa. O caminhoneiro caminhou firme até Jonas, apontando a lanterna diretamente para a criatura. E foi nesse momento que Jonas viu algo inexplicável. A luz da lanterna atravessou o corpo da mulher. Ela não era feita de carne, era feita de sombra. Uma fumaça negra que tomava forma de gente, mas que se desmanchava em pedaços à medida que a luz batia nela. Com um grito agudo, que mais parecia o rasgar de um tecido na alma, ela recuou, dissolvendo-se no ar como névoa ao sol. O caminhoneiro puxou Jonas pelo braço e praticamente o arrastou até a cabine do caminhão. "Entra. E não olha para trás." Jonas obedeceu, ofegante, pálido como cera. Enquanto o caminhão arrancava, ele ainda pôde ver pelo espelho retrovisor a mulher surgindo novamente na beira da estrada, mas agora de costas, como se esperasse o próximo. O caminhoneiro se chamava Silvério. Viajava havia mais de 20 anos por estradas do interior, levando cargas de grãos, leite, às vezes até gado. Conhecia os cantos mais esquecidos do mapa, e também conhecia histórias que ninguém mais contava. Jonas não disse nada durante os primeiros minutos do trajeto. O medo ainda apertava o peito como uma mão invisível. Foi Silvério quem quebrou o silêncio. "Aquilo que você viu não é de hoje, não." Jonas virou lentamente o rosto. "O que era aquilo?" Silvério suspirou, os olhos fixos na estrada à frente. "Tem gente que chama de a Chorona do Brejo, outros de a Viúva da Serra, mas o nome mais antigo que ouvi foi a Noiva do Cortejo. Dizem que era uma moça do século passado que morreu indo para o casamento, depois que o noivo sofreu um acidente horrível naquela mesma estrada. Ela enlouqueceu, fugiu da igreja e foi encontrada dias depois enforcada num galho torto. Desde então ela aparece ali, parada, esperando alguém para levar no lugar dele." Jonas fechou os olhos, tentando apagar a imagem. Mas era impossível. Aquele rosto continuava lá, cravado na mente. "Se não fosse você..." sussurrou. "Já salvei uns 2 ou 3 naquela estrada. A maioria nem lembra direito o que viu. Mas você viu mesmo. Vai lembrar até o fim da vida." Ele tirou o medalhão do pescoço e mostrou a Jonas. "Isso aqui me protege. Foi benzido por um frei que vive isolado num mosteiro. Nunca viaje sem algo assim, rapaz. Tem coisa no mundo que a gente não explica, só respeita." Jonas assentiu em silêncio. Silvério deixou-o na porta de casa já perto das 4 da manhã.
Antes de ir embora, disse: "E nunca mais volte por aquela estrada, nem por curiosidade. Aquilo ali é lugar onde a alma se perde." O caminhão partiu, sumindo na curva com o ronco grave do motor. E Jonas ficou parado ali, olhando o escuro, com a certeza de que algo o havia marcado para sempre. Durante dias, meu avô Jonas evitou sair de casa. Não contou a ninguém o que viu, nem mesmo a Maria. Apenas disse que se perdeu e foi ajudado por um caminhoneiro. Mas à noite, ele acordava suando frio. Ouvia choros distantes, como se ecoassem da mata atrás da casa. E às vezes, sentia um perfume adocicado no ar. O mesmo perfume que a mulher fantasma exalava. Uma mistura de flores murchas e terra molhada. Foi só anos depois, quando já estava casado com Maria, que ele contou essa história. Contou para mim, Pedro, seu neto, numa noite em que a luz da varanda mal vencia a escuridão do quintal. Ele segurava uma xícara de café com mãos trêmulas, os olhos fixos em algum ponto do passado. "Aquela estrada não era só uma estrada", disse. "É uma fronteira entre esse mundo e outro. E ela só aparece para quem carrega alguma dúvida no coração. Alguma hesitação entre seguir em frente ou voltar." Ele olhou sério para mim e disse: "Nunca ande por caminhos que o seu coração desconfia, porque às vezes o que está te esperando não quer só te assustar, quer te levar." Meu avô nunca mais passou por aquela estrada. Mesmo anos depois, já casado com minha avó Maria, já com filhos, inclusive meu pai, Júlio, ele evitava qualquer caminho que o levasse para perto daquela região. Quando alguém mencionava a Estrada Velha de São Bartolomeu, ele mudava de assunto. Às vezes se levantava e saía do ambiente, como se as palavras fossem capazes de trazer aquela coisa de volta. Mas o mais assustador é que aquilo nunca o deixou por completo. Durante anos ele teve pesadelos frequentes. Às vezes acordava no meio da madrugada gritando, dizendo que ela estava na janela. Outras vezes, dizia ter ouvido passos ao redor da casa, mesmo quando tudo estava trancado. Maria, minha avó, me contou que certa noite, muitos anos depois, encontrou Jonas sentado na varanda com a luz apagada, apenas olhando para o escuro. "Você está bem?" ela perguntou. Ele respondeu: "Ela me achou de novo. Tá mais perto agora." Maria não entendeu o que aquilo queria dizer. Achou que era um sonho ruim, ou quem sabe as lembranças do passado pesando com a idade. Mas eu sei que não era apenas lembrança. Certa noite, quando eu tinha por volta de 16 anos, fui dormir na casa dos meus avós. Era verão, e os mosquitos nos obrigavam a manter a janela fechada. Mesmo assim, não consegui dormir bem. Acordei no meio da noite com um som estranho, vindo do lado de fora, como se alguém estivesse chorando. Era um choro suave, arrastado, doído. Não parecia de gente. Levantei devagar, curioso e inquieto. A janela do quarto dava para o quintal. Me aproximei, empurrei a cortina e olhei para fora. E eu juro por tudo, que vi uma figura branca parada ao lado da mangueira no fundo do quintal. Tinha cabelos longos, negros e a cabeça levemente pendida para o lado. O rosto não dava para ver direito, mas o formato do corpo, o modo como estava parada, era igual ao que meu avô tinha descrito. Ela apenas estava ali, parada, olhando na minha direção. Eu caí para trás, bati o ombro na parede e gritei. Em segundos, meus avós estavam no quarto. Contei o que vi, tremendo. Meu avô Jonas ficou branco, pálido como papel. Saiu correndo para o quintal com uma lanterna velha, mas lá fora não havia nada. Só as pegadas no barro úmido, pegadas femininas, descalças. Ele me olhou com um misto de dor e raiva e disse: "Eu falei que ela voltaria. Ela sempre volta quando sente cheiro de medo." Pouco antes de falecer, meu avô me chamou sozinho ao quarto. Era uma tarde nublada e o tempo tinha aquele peso típico de antes da tempestade. Ele estava magro, mais fraco, mas os olhos ainda tinham aquele brilho firme de quem carregava segredos pesados. "Pedro,
Quando eu não estiver mais aqui, prometa que você não vai procurar por aquela estrada. Prometo, eu disse. E se um dia ela vier até você? Se ouvir o choro, não responda. Nunca responda. Por quê? Eu perguntei. Ele respirou fundo. Porque responder é aceitar. E aceitar é abrir a porta. Ela nunca deixou de procurar alguém para substituir o noivo morto. Ela precisa de uma alma errante. Alguém entre dois mundos. Alguém que hesita. Me deu um envelope surrado. Dentro, o medalhão de São Cristóvão que o caminhoneiro o havia dado. Use isso. Um dia você pode precisar mais do que eu precisei. Depois que meu avô partiu, fiquei obcecado por descobrir mais sobre o caminhoneiro que o salvara, Silvério. Demorei meses pesquisando, perguntando em cidades vizinhas, até que encontrei um velho posto de gasolina desativado onde ele parava com frequência. O antigo dono ainda morava nos fundos. Ele me contou que Silvério desapareceu anos depois do encontro com Jonas. Dizem que parou o caminhão numa curva e sumiu. Nunca mais foi visto. O caminhão foi achado dias depois, abandonado, exatamente na mesma estrada, com o motor ligado, faróis acesos e um medalhão de São Cristóvão pendurado no retrovisor. Mas o estranho é que meu avô tinha aquele medalhão. Então, o que estava no caminhão? Ou quem? Hoje, toda vez que eu passo perto de São Bartolomeu dos Campos, evito olhar para as colinas, mas às vezes, mesmo sem querer, o olhar escapa. E lá está ela, a estrada, fina, esquecida, engolida pela vegetação. Um rastro de terra que parece sussurrar o nome de quem passa por perto. E em algumas noites de chuva, quando o rádio do carro falha e a névoa cobre tudo, eu quase ouço. Um choro distante, fraco, como se viesse do asfalto molhado, como se dissesse, volta, só mais uma vez. Essa foi a história do meu avô Jonas. A história de uma escolha inocente, de um caminho mais curto, de uma estrada que não leva a lugar nenhum, a não ser ao vazio. E talvez, só talvez, ela ainda esteja esperando por alguém que erre o caminho. Por alguém que no meio da madrugada siga pela rota errada. Por alguém que ouça e responda. Se um dia você ouvir um choro vindo da beira da estrada, não pare, não olhe. E pelo amor de Deus, não responda.